O poder de uma visão. Essa passagem fala de um homem que nasceu cego. Fazendo um resumo, nasceu cego, ele já tinha uma certa idade, ele devia ser maior de idade, ele já devia ter alcançado a idade na época de maioridade, porque duas vezes nesse texto, eles falam, o pai fala e a mãe falam, olha, pergunta a ele porque ele já tem idade, duas vezes eles falam isso. Então não era um rapaz, era uma pessoa já de uma certa idade, mas ele nasceu cego, e aí o que aconteceu? Ele foi curado, mas antes de ser curado, perguntaram a Jesus, quem é que pecou? Foi ele no ventre da mãe ou os seus pais para que ele nascesse cego? Porque tinha esse costume, esse pensamento, pecado, eles viam, o povo de Deus, os fariseus, eles viam o pecado de uma maneira muito estranha, eles viviam a vida toda errada, mas eles pegavam o pecado e denominavam o pecado de uma maneira que não atingia eles. Então, olha, isso aqui é pecado, mas a vida que a gente vive não é pecado, entende? Eles faziam a separação, e aqui eles perguntam, quem é que pecou? Nem este, nem os seus pais, mas é para a glória de Deus. E aí o que aconteceu? Jesus, a Bíblia diz lá que ele foi, cuspiu no chão, fez lodo, numa outra tradução diz que fez lama, e passou nos olhos do cego, e mandou o cego se lavar lá no tanque de Siloé. Os motivos porque Jesus usou a lama, cuspe com terra, o porquê, alguns motivos do porquê ele ter feito isso. Jesus fez isso de propósito, Jesus fez isso para mostrar algo, não apenas para aquele cego, não, o cego foi de menos, o cego foi curado, mas Jesus queria trazer um grande ensinamento para o seu povo, Jesus quer trazer um grande ensinamento para nós hoje também. Quando ele fez aquela lama, vamos ver aqui alguns motivos. Primeiro, Deus fez o homem do pó da terra, sim ou não? Deus fez o homem do pó da terra. Quando Jesus pegou aquela lama e passou nos olhos do homem, ele quis lembrar o povo dele, os fariseus, as pessoas estavam distantes da verdade, eram religiosos, mas estavam distantes da verdade. Jesus queria lembrá-los a sua origem. Jesus queria dizer para ele, olha, vocês estão cumprindo rituais, vocês estão cumprindo uma religião, mas vocês estão longe do Filho de Deus, estão longe de mim. Vocês conhecem a palavra, mas vocês não vivem a palavra. Vocês esqueceram da origem de vocês, vocês se esqueceram de quem criou vocês, vocês se esqueceram que são imagem e semelhança de Deus, vocês vivem numa utopia, vocês vivem rotina. Quando Jesus passou aquela lama nos olhos do homem, ele estava querendo dizer, esse homem representa a minha igreja, esse homem representa o meu povo. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Esse homem representava o povo de Deus, esse homem mostrava como estava a igreja, como estava o povo de Deus. O povo de Deus estava cego. Cego, é assim que o diabo quer ver a igreja, cega, dependendo de uma bengala, sem direção, sem saber para onde vai, insegura e esmolando. Satanás trabalha durante tempos e tempos e tempos, para colocar a igreja assim, cega, bengala na mão, dependendo de alguém e pedindo esmola. Mas esse tempo está mudando. Foi esse o recado que Jesus trouxe para os fariseus e trouxe para os religiosos. Vocês estão tudo cegos, é hora de acordar, é hora de enxergar o poder de uma visão, irmãos. Aleluia. A igreja estava cega, aquele homem era o símbolo do povo dele, era o símbolo da igreja. Quando ele viu aquele homem cego, Jesus falou, eu através desse homem vou fazer um milagre para mostrar aos fariseus, aos homens, o que é que Deus quer, o que é que meu Pai quer, por que meu Pai me enviou.
mas ninguém entendia. Quando ele passa essa lama nos olhos do cego, aquela terra, ele quer dizer: será que vocês não entendem que vocês vieram do pó? Vocês não são nada. Vocês hoje querem ser mais absoluto que Deus, porque o homem ficou curado e os fariseus começaram a reclamar. Os fariseus chegaram a dizer assim: quem é esse homem para curar ele? Esse homem é um pecador. É pecador sim, porque é sábado e ele curou no sábado, e não pode ninguém curar ninguém sábado. Quem é esse homem? O próprio cego que ficou curado chegou a dizer que queria ser discípulo, e eles falaram: nós somos discípulos de Moisés. O que adianta ser discípulo de Moisés e não conhecer a verdade? O que adianta ter nomes? O que adianta ter estereótipo de crente? O que adianta ter cara de crente, mas não mexer com nada? O diabo continua tranquilo, o mundo continua em trevas, as pessoas continuam endemoniadas, tudo de qualquer maneira, e a igreja está o quê? Oh, Deus, obrigado. Não, irmãos, não era isso que Jesus queria. Jesus usou a vida desse homem para mostrar, quando ele botou na terra, cuspiu na terra, fez o lodo, ele está querendo dizer a origem de vocês. E eu queria, deixa eu dar um toquezinho aqui, porque, como eu falei, eu quero resumir. Irmãos, nunca esqueça a sua origem, nunca esqueça de onde você veio. Todo crente verdadeiro sabe do seu passado. Qualquer crente que não lembra do seu passado, ele precisa de mudança, porque a vida do ser humano é dividida em dois: o antes e o depois. O antes e o depois. Você pode ter sido criado num lar evangélico, mas você sabe o dia que o Espírito de Deus tocou você e você falou: sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. É o antes e depois. Amém? Amém. Não se esqueça de onde você veio. Lembra do Senhor, lembra do teu Deus. Essa era a mensagem. Mas o motivo pelo qual Jesus colocou lama nos olhos do homem: lama provoca extrema irritação nos olhos, porque terra, lama, poeira, os nossos olhos, ele é muito sensível, qualquer coisa que cai ali é muito sensível. Imagina o olho daquele cego, cheio de lama, cheio de terra, estão provocando ali irritação. Deus queria provocar algo naquele homem, porque Deus queria provocar algo no seu povo. Deus queria dizer para Israel a urgência de se lavar, a urgência de tirar a irritação, a urgência de ficar livre daquilo que estava incomodando, a urgência de ir para a fonte da água que é Jesus. Aquele momento ali era um recado para Israel: vocês precisam se lavar, vocês precisam tirar a lama, essa lama. E aquele homem, quando saiu para se lavar, era Jesus dizendo: é isso que eu quero que o meu povo faça. Vá até o tanque, vá até o lugar da água, a água da vida, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus queria que aquele homem se visse livre o mais rápido possível para ver, se visse livre daquela lama para ver, se visse livre daquela irritação nos olhos para enxergar. O que Deus mais queria, o que Jesus mais queria, era um povo que visse, que enxergasse, que entendesse. Estamos vivendo um mesmo tempo. Deus quer fazer a sua igreja enxergar. Deus quer que nós tenhamos visão para ver. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí vamos ver algumas coisas a mais. Versículo 7, ele diz lá: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Jesus no versículo 4 falou, que o Pai me enviou. Ele era o enviado de Deus, e o homem tinha que ir lá no tanque chamado Siloé, enviado. Aquilo ali era tão claro. O povo de Israel
Jesus. O povo de Israel precisava ir até o Senhor, precisava se lavar, precisava ter esse encontro, precisava realmente daquelas águas que curam, precisava da presença de Jesus, como hoje, querido. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. A lama também significa pecado. O povo de Deus estava em pecado, o povo de Deus só sabia julgar, o povo de Deus só sabia condenar. Leia esse texto em casa, você vai ficar admirado do que eles fazem com o rapaz. Esse cego, quando passou a enxergar, incomodou todo mundo. Esse cego, quando começou a enxergar e passou a ver, foi um problema que os fariseus começaram a perguntar uma porção de coisa a ele: como é que foi isso? E papapá daqui, papapá daí, e tantas perguntas. Por quê? Aquilo para eles irritava eles. Só porque alguém foi curado? Alguém curou ele, teve um cara passou e curou ele, deixa para lá. Mas não, aquela cura apontava para o problema dos fariseus. Eles conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Conheciam a Bíblia, sabiam que existia Deus, mas não viviam esse Deus. Estamos vivendo num tempo maravilhoso. Deus está movendo no mundo, Deus está movendo na terra, Deus está operando poderosamente, Deus está operando nos Estados Unidos, Deus está operando nos Estados Unidos. O pastor está maluco? Está operando com uma crise miserável. É no meio da crise, é no meio do problema, é no meio da dor, é no meio da tempestade que você vai ver os maiores milagres do Senhor na tua vida. Deus não precisa de tempo bom para aparecer, Deus não precisa de coisas boas para mostrar que Ele é Deus. Deus é Deus o tempo todo, meu irmão. Amém? Deus não precisa do homem, nós é que precisamos dele. E nós que estamos afinados com a sua palavra, Deus vai velar por nós. Deus fará por nós. Tudo isso aqui é um recado. Deus queria provocar essa urgência em Israel. Urgência para se lavar, urgência para tirar lama, urgência para ir para o tanque e lavar o rosto, urgência, eu não aguento, onde é que está o tanque de Siloé? Onde está? Ai, está ardendo, ai, cadê o tanque? Eu quero me lavar. Era isso que Jesus queria ver no povo. Os fariseus se arrependendo, os fariseus dizendo: eu quero me lavar, lavar da minha imundícia, me lavar, eu quero tirar essa irritação, eu não aguento mais. Deus! E só tinha um lugar para se lavar e experimentar alívio: tanque de Siloé. Só tem um lugar para se lavar e experimentar alívio hoje: Jesus Cristo, a fonte de vida, a fonte das águas. Só Ele, não tem outro. Amém?